Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que podemos estar juntos novamente, que bom que podemos ouvir a palavra de Deus, cantar hinos de louvor, que bom que essa palavra também nos traz coragem, ânimo e força para encarar a nossa vida. Hoje, dia 14 de junho de 2020, eu quero acolher você com a palavra bíblica do Salmo 132, versículo 9, que diz o seguinte: que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo, que os teus servos fiéis gritem de alegria. Que nós possamos então, juntos nesse encontro, cantar hinos de louvor, agradecer a Deus e também colocar diante dele aquilo que trazemos no nosso coração. Que Deus abençoe o nosso encontro. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Queridos irmãos e irmãs, como é bom saber que o nosso Deus não é indiferente à dor e ao clamor do seu povo. O testemunho bíblico de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, nos conta que Deus viu o sofrimento do seu povo, Deus ouviu o clamor do seu povo e Deus então desceu para auxiliar o seu povo. À nossa volta, muitas famílias sofrem. Famílias sofrem porque não conseguem dizer o último adeus para os seus familiares vítimas dessa pandemia. Famílias sofrem e choram porque não conseguem atendimento para os seus entes queridos. Equipes sofrem porque não conseguem salvar todos os seus pacientes. Pessoas sofrem com medo
ou porque precisam andar em transportes coletivos lotados, ou porque estão isoladas nas suas casas. Outras tantas choram, pois ainda amargam a recessão econômica. Perderam os seus empregos, perderam os seus ganhos. Todas essas questões doem, tiram a paz, tiram o sossego. Todas essas fazem pessoas sofrerem, geram dor, tristeza e lamento. Diferentes perdas, diferentes dores, diferentes sofrimentos. Vamos nós unir as nossas vozes, pedir que Deus abrace, pedir que Deus envolva com seu amor todas as pessoas que precisam de cuidado, todas as pessoas que precisam de uma atenção especial nesse momento. Clamemos a Deus pela sua misericórdia. Hoje seremos conduzidos pelo grupo da Paróquia Matriz de Porto Alegre pelo canto Kyrie eleison. Tem, Senhor, piedade. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. A leitura bíblica prevista para o culto de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 10, no versículo 8. E eu passo a ler. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus. Não entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios.
Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui o texto bíblico previsto para hoje, palavra do Senhor, palavra de salvação. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Como nós bem sabemos, o tema da ISLB, previsto para o ano de 2020, nos convida para refletirmos sobre a vivência diária do batismo ao longo da vida do cristão e da cristã. O que significa dizer que nós somos pessoas batizadas? Quais as consequências de nós sermos testemunhas de Jesus para dentro do mundo em que nós estamos inseridos? Quem são os discípulos e as discípulas de Jesus no século 21? Por que nós nos envolvemos com o trabalho da igreja? O texto previsto para hoje, que nós ouvimos há pouco, do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 35 até o capítulo 10, versículo 8, nós podemos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 35 a 38, nós lemos sobre o ministério de Jesus, sobre a sua compaixão para com as pessoas que sofriam à sua volta. Jesus citou os enfermos, Jesus citou os aflitos, Jesus citou os abandonados. Na segunda parte, nos versículos 1 a 4 do capítulo 10, nós lemos que Jesus reuniu os seus 12 discípulos e os enviou para que esses cuidassem então das pessoas que estavam sofrendo. O texto diz que Jesus lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. E na última parte do texto, nos versículos 5 até 8 do capítulo 10, nós lemos que Jesus fala mais sobre as tarefas desses discípulos. Acima de tudo, a tarefa é para que cuidem das pessoas diante das muitas dores que existem no seu tempo. Querido irmão, talvez para a gente começar essa reflexão, seja oportuno perguntar: a quem pertence a igreja? Quem é o dono da igreja? De quem é a propriedade da igreja que nós participamos? É interessante porque o apóstolo Paulo também se deparou com uma pergunta semelhante lá em Corinto, quando alguns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Pedro e alguns diziam que eram de Cristo. Aqui nós precisamos ter clareza: a igreja nunca foi e a igreja nunca deveria ter assumido nenhum rosto senão do próprio Jesus Cristo. Jesus marca a identidade e a propriedade da igreja. Hoje nós vemos muitas igrejas: igreja do apóstolo fulano, igreja do bispo ciclano, igreja do pastor A, B ou C. E as pessoas que estão lá naquela igreja seguem a quem? A igreja ou aos seus bispos, pastores e apóstolos? Seguem a Jesus ou seguem a um líder religioso? A pergunta chega até nós: quem você segue? Nós precisamos resgatar nessa reflexão a constituição da nossa igreja, porque logo no seu primeiro artigo ela diz o seguinte: a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é Igreja de Jesus Cristo no país, formada por comunidades e pelos membros a elas filiados. Ficou claro? Entendemos que nós somos Igreja de Jesus Cristo? Ele é o fundamento, é no exemplo, é no testemunho,
É na prática de Jesus que nós estamos alicerçados. Ele é o dono, Ele é o Senhor da igreja. Também aqui tem um detalhe muito importante. É importante relembrar todos os dias a quem nós pertencemos, para que enquanto igreja nós também não caiamos no erro de pender para um lado ou para o outro. Nós precisamos estar alicerçados no testemunho de Jesus. No ano de 1949, a ISLB, depois de uma longa discussão, ela decidiu não mais ser uma filial de uma igreja alemã em solo brasileiro. Mas ali no ano de 49, depois de uma longa discussão, a ISLB decidiu assumir uma identidade nacional, uma identidade brasileira. Nós somos Igreja de Jesus Cristo no solo brasileiro. Isso tem muitas consequências, porque significa dizer que nós, batizados, aqui em solo brasileiro, nós precisamos dar o nosso testemunho. É com essas as questões que nós precisamos lidar. Nós, enquanto cristãos e cristãs, temos sim um forte testemunho para dar, para dentro do contexto em que estamos inseridos, com os problemas, com as virtudes, com as alegrias e com as tristezas. É aqui que nós precisamos afirmar que Jesus é o Senhor e o Salvador da igreja. A partir disso, de 1949, então, quando a ISLB toma essa postura, a gente passa agora de maneira mais clara, mais explícita, a dialogar com as questões sociais no qual a igreja está inserida. É para dentro dessa realidade que eu e você, que somos pessoas batizadas, nós somos enviados e enviadas, assim como Jesus enviou os seus discípulos para anunciar um novo tempo, um novo amor, um novo jeito de cuidar das pessoas. Conforme nós ouvimos no texto bíblico de hoje, nós somos chamados e chamadas a olhar com compaixão para as pessoas que sofrem. E nós somos chamados também a transformar as realidades que geram o sofrimento. Assim como os discípulos, nós precisamos ter muito mais do que um simples olhar ingênuo de compaixão para com as pessoas que sofrem à nossa volta. A proposta de Jesus é que os seus discípulos estejam engajados por compaixão na transformação das realidades. No texto previsto para hoje, que nós ouvimos há pouco, a compaixão é a referência teológica central. Se nós, pessoas batizadas e seguidoras de Jesus, queremos andar nos caminhos que Jesus nos mostra, se nós queremos edificar comunidades, nós precisamos tomar como ponto de partida a teologia da compaixão, a teologia do cuidado, o cuidado das vidas, o cuidado com pessoas. Segundo o censo demográfico do ano de 2010, no Brasil existiam 64,6% de pessoas autodeclaradas católicas. 64,6%. Esse mesmo censo revelou que 22,2% das pessoas se dizem evangélicas. Ou seja, o nosso país, o Brasil, é um país onde 86,8% da população se declara cristã, ou seja, diz conhecer Jesus e o seu evangelho. 86,8%. E na contramão desses indicadores, na contramão disso tudo, por que os nossos índices de violência doméstica
crescem todos os dias? Por que acontecem tantas brigas no trânsito e tantas mortes por discussões bestas, bobas, simples? Por que tantos são os estelionatos aplicados diariamente? Por que tantos são os cheques sem fundos emitidos? Por que tantos são os lixos colocados em locais inapropriados? Por que todos os dias grandes empresas fazem ligações irregulares de água e de luz? Por que todos os dias ainda nós queremos esconder o pecado? Será que nós precisamos de mais seguidores e de seguidoras? Ou será que agora os seguidores e seguidoras precisam colocar em prática os ensinamentos de Jesus? E vejam como é relevante a ESLB propor que nós façamos uma reflexão sobre a vivência diária do batismo. É tempo de refletir sobre as consequências de sermos batizados e batizadas. E sem medo de errar, nós precisamos sim apresentar Jesus, apresentar o Evangelho para todas as pessoas, sim, mas mais do que isso, nós precisamos agora também trabalhar para que esses 86,8% da população brasileira coloque em prática aquilo que diz acreditar. E isso inclui eu, isso inclui você. Precisamos viver como pessoas batizadas. Precisamos de práticas que edifiquem, não de qualquer maneira, mas que apontem para Jesus. A prática cristã, ela precisa sempre edificar, cuidar, proteger a vida, aonde a vida corre risco. Sem dúvida, isso passa pela minha prática, pelo meu dia a dia. Isso passa pelo dia a dia de todas as pessoas que são batizadas. Viver o batismo é isso. É aceitar esse envio de Jesus para um mundo que sofre, para dentro de um mundo que precisa de cuidados, que precisa de mãos dispostas a cuidar, de estancar a dor, estancar o sofrimento. Essa não é uma tarefa simples, essa não é uma tarefa que se faz do dia para a noite. É uma tarefa dura, é uma tarefa árdua, é uma tarefa que pode também nos fazer chorar. Mas Jesus lutou contra o seu tempo. Jesus esteve inserido com as questões do seu tempo. E isso lhe custou caro. Jesus foi perseguido, Jesus foi morto. Anunciar e viver a vontade de Deus custou a vida de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, Lutero disse o seguinte: o cristão é um pequeno Cristo para o seu próximo. Pela fé, nós nos relacionamos com Deus. Pelo amor, a exemplo de Cristo, a gente age em direção do próximo. Que possamos nós também estar atentos ao que o Evangelho nos diz, que possamos nós colocar as nossas mãos, a nossa vida a serviço do reino, a serviço das outras pessoas. Amém. Convido para nós orarmos juntos e juntas. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, porque mais uma vez tivemos o privilégio de ouvir o teu Evangelho e de refletir sobre ele. Mais uma vez, bondoso Deus, nós ouvimos que Jesus está atento às pessoas que sofrem, que Jesus envia pessoas para também cuidarem das pessoas que sofrem, para amenizarem os motivos de sofrimento. E gratos te somos porque em muitos momentos nos sentimos fragilizados, machucados, e tivemos a oportunidade de experimentar esse amor, seja através da tua palavra, seja através de um abraço ou de um gesto de alguém querido. Gratos te somos.
Também, amado Deus, nós queremos interceder por Tua Igreja no mundo inteiro, por nossa ISLB, para que estejamos sempre atentos às dores, aos problemas, às questões que nos envolvem. E Te pedimos, dá-nos sabedoria, tanto para lideranças ordenadas quanto para as lideranças não ordenadas, para que nós tenhamos discernimento também para dialogar com essas questões, para que nós possamos, bondoso Deus, aonde for necessário, apresentar o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu perdão. Intercedemos ainda por nossas autoridades, Te pedimos, conduza, dá sabedoria também para que possam cuidar do nosso povo. Intercedemos ainda, bondoso Deus, por Tua criação, intercedemos por tantos irmãos e irmãs que estão acamados, enfermos, tantas as pessoas que estão cuidando das pessoas acamadas e enfermas. Colocamos ainda em Tuas mãos pessoas enlutadas e Te pedimos, bondoso Deus, derrama sobre elas Teu amor, o Teu cuidado. Também cuida e guarda essa semana que se inicia com os seus desafios. Dá-nos, bondoso Deus, sempre a Tua companhia. É o que nós Te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amigo em Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, ouço paz, consolação. É porque não Compartilho um aviso breve. Nós permanecemos com as atividades presenciais suspensas conforme a orientação que nós recebemos do nosso sino do Centro Campanha Sul. No dia 30 de junho será emitido um novo parecer. Então, até lá, nós permanecemos com as atividades presenciais suspensas. Quem quiser acompanhar o programa de rádio, se de repente não conseguiu acompanhar ele ao vivo, pode entrar na página da comunidade Martim Lutero, que lá também estão disponíveis todos os cultos, todos os programas de rádio. Se alguém quiser receber também no seu WhatsApp, por favor, nos avisa que a gente envia também esse material. Ao final desse encontro, queremos então também receber e invocar a bênção do Trino Deus sobre as nossas vidas.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos irmãos e irmãs, fiquem vocês na paz do Senhor. Sirvam a Ele com alegria e gratidão e até o nosso próximo encontro. Até mais!